Olha, gente, que blusa mais linda em crochê. São dois retângulos iguais, muito fácil de fazer, gente. Ficou essa belezinha. Vocês podem fazer de verão ou de inverno. Se vocês fizerem com lã, vai ficar como se fosse um coletinho. Aí vocês podem usar com uma camisa por baixo, ou se não com uma blusa de gola alta. Na parte da frente eu costurei, pessoal, mas se vocês quiserem podem colocar uns botões, também fica legal. E também pode colocar mangas nesta blusa. Depois eu trago para vocês também essa mesma blusa com mangas. Mas se vocês quiserem fazer com mangas, é só medir o tamanho do braço a partir desse caimento que mede até o punho e depois é só ir fazendo até dar o tamanho do braço. Igualzinho o modelinho de blusa que eu já fiz aqui no canal, que é uma blusa cru. Ela tem mangas compridas, dá para vocês fazerem daquele jeito. E se vocês não quiserem mudar o ponto no punho, dá para vocês fazerem reto. Eu adorei o resultado, ficou muito legal mesmo. E desse modelo também dá para fazer um vestido, pessoal. É só vocês fazerem o cordão de correntinhas inicial maior. Depois eu posso também fazer para postar aqui no canal. E é um ponto muito fácil de crochê, gente. Até os iniciantes podem fazer. Então, pessoal, a primeira coisa a fazer é colocar uma trena de um lado do corpo até o outro. Do mesmo jeito que eu tô mostrando aqui, vocês colocam a trena assim, pessoal. Então, por exemplo, se vocês querem fazer um cropped, então vocês colocam a trena, por exemplo, da cintura na parte da frente, passa pelo busto, passa pelo ombro e vai até na cintura, na mesma direção da frente, na parte de trás. Assim, vocês vão ter uma ideia de quantos centímetros a correntinha de vocês tem que ter. Então, vai ser uma peça só, de frente até as costas, uma peça só, um retângulo só. Dá pra ver que não tem costura no ombro, pessoal. E eu fiz um pouco comprida, pessoal. Dá pra ver que ela tá muito mais abaixo da cintura, não é? Mas aí, no caso de vocês, vocês medem o comprimento certo e fazem o tanto de correntinhas de acordo com o comprimento que vocês querem. Então, a gente vai fazer duas partes idênticas e depois costurar. Bora pro vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, gente, é muito fácil esse ponto. Vou fazer uma amostrinha pequenininha pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, a gente vai fazendo aqui algumas correntinhas. Dá igual se for par ou ímpar. Então, coloquei aqui algumas correntinhas. Aí, vou fazer duas correntinhas. E vou colocar a agulha na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Uma laçada. Introduzo a agulha na quarta correntinha. Puxo a linha. Ficaram 3 pontinhos na agulha. Busco a linha. Passa por todos os pontos. Já fizemos o primeiro pontinho, né? Agora, na próxima, uma laçada. Vou introduzir na próxima correntinha. Introduzo a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos os pontos de uma vez só. E assim vamos fazendo, pessoal, até o final. É o meio ponto alto. Muito, muito fácil e muito rápido de fazer esse ponto. Agora, continuo fazendo aqui, ó. Esse eu já fiz, agora eu vou na próxima. Introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos os pontos. E é sempre a mesma coisa, gente, olha. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos os pontos. Vamos fazendo sempre, 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 sempre a mesma coisa, pessoal. Agora, aqui na próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês que temos que fazer o ponto, a correntinha de lá, nunca da frente. Introduzo a agulha, fiz já a laçada, né? Introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo a linha, busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, introduzo a agulha, busco a linha e passo por todos os pontos. Uma laçada, é o último pontinho já. A primeira carreira que fica assim um pouquinho mais molezinha, um pouquinho mais difícil de fazer, mas depois as próximas a gente já consegue fazer normalmente. Pronto, já fiz o último pontinho. Agora eu vou fazer duas correntinhas, viro, e agora eu vou fazer exatamente em cima do próximo pontinho, pessoal, olha. Aqui tá um ponto, aqui é o outro, né? Só que eu vou fazer do lado de lá. Então, fiz duas correntinhas, faço uma laçada. Aqui, essa tá em cima dessa. E agora, eu venho em cima dessa aqui, ó. Uma laçada, esse já tá feito, venho no próximo. Vou ficar bem em cima desse aqui, ó, no próximo. Esse é um ponto, né? E eu venho aqui por cima, ó, por trás. Introduzo a agulha, puxo a linha. Busco a linha e passo por todos os pontos. E vai ficando sempre um em cima do outro, ó. Já venho aqui no próximo, ó. Esse seria esse aqui, em cima desse próximo. Introduzo a agulha, puxo, passo por todos os pontos. Uma laçada.
Sempre do lado de lá, né, gente? Esse ponto é maravilhoso, gente, muito fácil. E vai ficar uma peça linda, 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 vocês vão ver. Então, é sempre a mesma coisa o ponto, gente. Agora, aqui no final tem uma coisa importante também para mostrar. Olha, esse eu já fiz, agora eu venho aqui no próximo. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo, busco a linha e passo por todos. Uma laçada. O último ponto, pessoal, olha aqui, ó. Na hora que vira, então eu vou contar. 1, 2. E vou introduzir a agulha bem em cima do segundo ponto, olha. Pra ficar sempre retinho aqui, ó. 1, 2. Introduzo a agulha, puxo. Só que eu não fiz a laçada, né? Uma laçada. Introduzo a agulha, porque eu peguei 1, 2, introduzo a agulha. Pra ficar sempre retinho aqui nessa pontinha, tem que fazer assim. Introduzo a agulha, puxo a linha, busco a linha e passo por todos os pontos. Então, ele vai ficar em cima desse outro e vai ficar retinho aqui. 2 pontinhos também. Pra ficar reto. Ficar sempre um pontinho em cima do outro. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, viro e continuo a mesma coisa, pessoal. Uma laçada do lado de lá, ó. Esse já tá feito, eu vou vir em cima desse outro aqui, ó. Né? Esse já tá feito, eu tenho que vir aqui, ó. Introduzo a agulha, puxo, busco a linha e puxo por todos. Uma laçada, introduzo a agulha, busco a linha e passo por todos. E isso vai ficando sempre, sempre, sempre um pontinho em cima do outro, gente, olha. Maravilhoso, né? Deixa eu já mostrar como que tá ficando. Olha. E vai ficar assim, gente. Vou fazer aqui mais uma carreira para vocês verem como ele fica bem bonito esse ponto. Um, dois, introduzo a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos. Tá vendo? Fica sempre retinha essa ponta aqui, pessoal. Um em cima do outro, né? Agora, 2 correntinhas, uma laçada. E vou pro próximo, em cima desse aqui, ó. Esse já tá feito. Introduzo a agulha, puxo. Pego a linha e passo por todos. Olha que graça, gente, que fica esse ponto. Fica as carreirinhas assim, olha. Muito, muito bonito. E depois, pessoal, a gente vai fazer, então, 2 partes iguais, 2 retângulos, e vocês vão fazer do comprimento que vocês quiserem. Mas eu vou mostrando para vocês aqui como que eu vou fazer também a blusa para mim. Agora aqui, para arrematar, é só puxar aqui o último ponto, olha. A gente puxa, aperta um pouquinho, cortamos a linha. Aqui sempre deixa um pouquinho maior para depois a gente fazer as costuras. E passa a linha por dentro do último ponto. Faz como se fosse um nó, olha. Passa a linha aqui por dentro do último ponto, puxa e puxa. Assim já tá feito. Então, imagina que aqui seria a minha blusa, olha. Fica assim, a gente vai dobrar assim, essa parte aqui vai ficar no ombro, e essa parte aqui vai cair pra frente, no corpo, e essa pras costas. E depois a gente vai costurar aqui, e fica aqui o espacinho do braço. E aqui vai ser a parte da frente e o decote vai ficar aqui. Eu vou mostrando aqui pra vocês, gente. Então, eu já fiz aqui uma parte, pessoal, para ir mostrando para vocês, já para vocês terem mais ideia de como fazer. Essa parte já ficou boa para mim, pessoal. Então, eu já poderia ir fazendo aqui mais uma carreira, até chegar aqui mais ou menos. Depois, começava a fazer correntinhas soltas, diretas aqui, sabe? Só as correntinhas até chegar aqui mais ou menos. Depois, aqui continuava o trabalho, daqui para lá. Só que para os iniciantes, dessa vez eu vou fazer costurada, 2 partes iguais, 2 retângulos. Para as pessoas que não sabem muito bem fazer crochê, eu acho que assim é mais fácil, costurando, sabe? Essa eu faço costurada e depois no próximo vídeo eu mostro para vocês fazendo direto na própria peça sem costura, tá bem? Então, eu vou fazer aqui, pessoal, vou colocar 136 correntinhas, que foi o tanto que eu coloquei aqui. Coloquei 136.
para dar a volta no meu corpo de um lado até o outro, né? Como eu mostrei. Mas aí vocês vão colocar o tanto de correntinhas do corpo de vocês e também da linha e da agulha que vocês vão trabalhar, né, pessoal? Porque se a linha e a agulha são grossas, menos correntinha já dá. E se a linha e a agulha for fina, então tem que fazer mais correntinhas. Para essa linha aqui, que é uma linha um pouquinho grossa, olha, eu coloquei 136 correntinhas. Então, pessoal, para quem não sabe fazer os principais pontos do crochê, eu vou deixar o link na descrição, ensinando a fazer o crochêzinho do zero, tá bem? Aqui é a minha laçada inicial. Agora, eu vou fazer 136. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou fazendo aqui até o final, tá bem, pessoal? 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. Agora, pessoal, vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Faço uma laçada e vou colocar a agulha na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Insiro a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos os pontos de uma vez só. Uma laçada. Agora, em cada correntinha, em cada pontinha, eu vou pegando aqui os pontos. Uma laçada, insiro a agulha, puxo. Busco a linha e puxo todos os pontos de uma vez só. É um pouquinho diferente, pessoal, da última blusa que eu postei. Aquele ponto era meio ponto alto deslizado. É um pouco diferente do outro ponto, porque aquele a gente só passava já direto, né, assim. E esse não, a gente busca a linha de novo e passa por todos. Esse é um pouco mais fácil que aquele, pessoal, mais tranquilo para fazer, ó. Vai muito mais rápido, sabe? Então, aqui eu vou fazer até o finalzinho, pessoal, já mostro para vocês ali no final. É sempre a mesma coisa, pessoal. Só aqui na primeira carreira que a gente vai colocar na quarta correntinha. Nas próximas é sempre em cima do ponto de baixo. Então, já tô chegando aqui no final da correntinha, pessoal, olha. Uma laçada, introduz a agulha, puxa, busca a linha e puxa todos os pontos. Uma laçada, introduz a agulha, puxa a linha. Busca a linha e passa por todos os pontos de uma vez só. Ainda tem aqui o último pontinho, tá um pouquinho apertado. Uma laçada, introduz a agulha, puxa e passa todos os pontos de uma vez só. Agora, vamos fazer, então, duas correntinhas. Vira o trabalho. E vamos continuar, pessoal. Em cima do pontinho de baixo, ó. Aqui já tem um, né? Que foi essas duas correntinhas. Agora, eu vou fazer outro em cima desse, olha. Faço uma laçada, introduz a agulha, puxo. Busca a linha e passa por todos. Uma laçada, introduz a agulha, puxo. Busca a linha e passa por todos. E assim vou continuando, pessoal, sempre a mesma coisa. Vai ficar assim, até o finalzinho a gente vai fazer sempre, 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 sempre a mesma coisa. Sempre em cima do ponto de baixo, a gente faz o ponto, sempre pegando pela correntinha de lá, ó. Do lado de lá, nunca da de cá. Nunca assim, olha. A gente vai pegar sempre com a correntinha de trás. Então, vou fazendo, pessoal. É sempre a mesma coisa e a gente vai fazer o mesmo tanto de carreiras que eu fiz aqui, olha, pra ficar igual, né? Depois a gente vai só costurar, já vai ficar pronta a nossa blusa. Muito fácil, dois retângulos iguais. E se vocês quiserem fazer menos correntinhas pra ficar mais curta, aí vocês fazem. Eu quis fazer essa um pouco mais compridinha. E coloquei 136, mas se vocês quiserem fazer um cropped, pode fazer mais curto. Então, vou fazendo, pessoal, sempre a mesma coisa, tá bem? Já volto com vocês, então. Desse lado tá ficando assim e do outro tá ficando assim. Então, gente, eu fiz com 25 centímetros essa parte e vou fazer mais uma, então, agora igual. Olha, pessoal, então eu tinha feito 136 correntinhas, que no total ficou com 107 centímetros. Que eu preferi fazer ela assim, fiz um pouquinho mais comprida do que as blusas que eu faço pra mim geralmente. E aqui, nessa parte aqui, eu fiz com 25 centímetros. Então, vocês também vão fazendo aí do tamanho que vocês acharem melhor. Agora, para costurar, pessoal, eu já uni aqui as duas partes, olha. Essa parte aqui vai ser a parte da frente, faz de conta que aqui é a parte da frente, olha. E essa parte que vem vindo aqui até a parte do decote, olha. Aqui, chegando a parte do decote, eu vou parar e vou deixar uma parte aberta pro pescoço até lá do outro lado. E depois ali eu vou costurar
O mesmo tanto de pontinhos que eu costurar desse lado, eu vou costurar do outro lado também. Não precisa nem medir, nem fazer nenhum cálculo, pessoal, porque é muito mais fácil assim. Então, pessoal, coloquei assim para vocês entenderem melhor, olha. Dobrei as duas partes, né? Uma em cima da outra, olha, a parte das costas e a parte da frente. Aqui não vai ter costura nenhuma, né? Então, a gente vai ter que costurar aqui dos lados, deixar o espaço do braço, né? A partir daqui vai ser o decote, né? Então, vamos costurando aqui e dos lados também. Vou começar aqui pelo lado, com a agulha de tapeçaria, né? Eu vou começar, então, essa parte aqui primeiro. Passo pra cá. Aproveito já a linha que tá ali, né? E agora eu vou pegando, pessoal, do jeito que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Até vou virar assim pra mostrar pra vocês, né? É muito fácil de costurar. Eu já mostrei no outro vídeo que eu fiz uma blusa cru de crochê também. Eu costurei assim, gente. É só ir pegando um bocadinho de um lado e um bocadinho do outro lado, olha. Agora eu venho pra cá, pego assim, bem na pontinha, olha. Pego de lá, pego uma partezinha em cima e outra parte desse lado, ó. Deste lado. Muito fácil, gente. Fica uma costura muito boa. Vou deixar o link na descrição, que eu costurei até as mangas assim, gente. Olha, um pedacinho desse lado e um pedacinho desse lado, ó. Desse lado. A gente vai pegando aleatoriamente, depois no final dá certo, pessoal. Fica muito bom. Porque na hora que a gente puxa, olha, a gente puxa um pouquinho, ele fica muito retinho, ó. Fica super boa a costura. Pego de lá e pego de cá. De lá. No outro vídeo eu costurei as mangas, costurei os ombros, uni as mangas, costurei as laterais, tudo assim, pessoal. Ficou muito, muito bom. Sempre pelo lado direito. A gente vai indo do lado direito. E olha, olha como fica perfeito. Certinho, né? Então, pessoal, eu vou costurar aqui até a parte do braço. Vou deixar assim, sem cortar a linha, para experimentar primeiro, para ver se tá bom. Se não tiver bom, aí eu costuro um pouquinho mais, ou se não, aí desmancha um pouquinho. Eu vou deixar um pouquinho só aberto para a parte do braço. E aí, a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, a gente vai fazer na outra lateral e vai unir também a parte da frente. Já vou mostrar para vocês unindo a parte da frente também, que é muito fácil, gente. Blusa de crochê assim não tem blusa mais fácil, né? Olha, não precisa nem puxar, mas se quiser ainda pode dar uma puxadinha aqui, ó. Tá perfeito. Vou costurar só mais um pouquinho, até aqui. E assim já paro de costurar. Vou costurar a parte da frente. E aí eu provo ela pra ver se tá bom. Então, essa não vai ser preciso costurar nos ombros, porque ela já é feita a parte da frente e a parte das costas juntas, né? Um retângulo só. Acho que agora já tá bom, pessoal, essa parte aqui pro braço. Vou deixar então solto aqui. Vamos costurar a parte da frente. Só tiro aqui a agulha, olha. Deixo essa linhazinha solta. E agora eu vou continuar. Aqui essa outra parte já fiz também a costura do outro lado. E agora, do mesmo jeitinho que eu tava fazendo a costura aqui, eu vou fazer também a costura da parte da frente. Tá aqui, é a linha que eu finalizei o trabalho. Uni as duas partes assim, olha, essa parte ficou aqui. E vou continuar a mesma costura que eu vinha fazendo até agora, aqui, ó. Na frente, né? Essa é a parte da frente. Só vou passar a linha pra lá. Dou uma reforçadinha pra cá de volta. Pra ficar reta, né? E agora eu vou continuar do mesmo jeito, olha, um bocadinho desse lado e um bocadinho desse lado. Sempre dá certo, pessoal, essa costura é muito fácil, muito boa.
Tá ficando assim, gente, olha. Vou continuar fazendo a costura até aqui, mais ou menos. Depois eu deixo solto também para fazer o teste no corpo, tá bem? Então, já costurei a parte da frente, pessoal, olha. Tá aqui, né? Deixei essa partezinha aqui solta pra costurar depois, se for preciso, mais um pouquinho. Já virei e tô costurando aqui a parte das costas, do mesmo jeitinho também, gente. Eu vou deixar uma partezinha aberta até ali em cima pra depois experimentar no corpo, né? Tchan, 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 tchan. Uau! Então, pessoal, a gente só vai experimentando no corpo e vai verificando se ficou correto, se ficou bom, ficou retinho, do tamanho que a gente queria, o decote. Se a gente quiser um pouquinho mais decotado, é só desmanchar um pouquinho a costura que a gente fez. Eu já estou imaginando, pessoal, um vestidinho também feito do mesmo jeitinho, igual, só que um pouquinho mais comprido, né? A gente pode fazer assim e depois fazer um cintinho. Eu acho que eu vou fazer também para depois postar aqui no canal para vocês. Deixe nos comentários, pessoal, se vocês querem que eu faça um vestido e também a blusa, né, de manga comprida. E se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, deixe também nos comentários que eu vou respondendo. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um joinha para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos do canal. Um beijinho grande para vocês e até os próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus!